Fala galera do Rotina, dessa vez eu quero discutir um caso interessantíssimo enquanto deu uma pausa aqui durante o plantão. Atendi na semana passada um paciente de 72 anos, paciente previamente sem comorbidades dignas de nota, a não ser uma cirurgia prévia de catarata. Relatou que mais ou menos por volta de meio-dia começou a sentir uma sensação de batedeira no peito, mal-estar e como se o pescoço estivesse pulsando. E aí ele deu entrada no pronto-socorro por volta das 10 horas, com essa queixa, sem dispneia, sem dor torácica, lúcido, orientado, sinais vitais todos estáveis. E aí, no hospital onde eu trabalho, por ser referência cardiológica, todo paciente que chega com queixa de mal-estar torácico, dor torácica e dispneia, já tem o protocolo de realizar o ECG como exame de triagem. E aí fizeram o eletrocardiograma e trouxeram para mim, falando que o paciente tinha aberto a ficha com esse quadro clínico e tinha aquele ECG. Dei uma olhada no ECG adiante. O ECG, eu não tinha visto o paciente ainda, tive acesso à parte dos sinais vitais, à história clínica e o eletro. No eletro, a gente pode observar que tem um ritmo regular, um QRS estreito, e eu digo estreito quando é menor do que 120 milissegundos, menor do que 3 quadradinhos, e a gente não consegue observar um DAP. A gente está diante de uma taquicardia supraventricular paroxística. Fui avaliar o paciente, realmente estava batendo a história clínica, vitais, e ao exame físico nada que chamava atenção. E aí eu levei ele para a emergência e comecei a abordagem de paciente com taque supraventricular estável. E aí a primeira conduta foi tentar fazer uma manobra de valsalva modificada. Fiz a manobra 2 vezes, infelizmente não tive resultado. O paciente já monitorizado e já com acesso venoso periférico. E aí eu optei por fazer adenosina endovenosa. Fiz uma primeira dose de 6 miligramas. E aí um ponto prático importante para você passar para a equipe de enfermagem ficar do lado é que nesse paciente, quando eu levei ele para a emergência, eu falei, olha, esse paciente está com um ataque supra, a gente vai tentar reverter com manobra vasovagal, e aí eu tive que contar com a equipe de enfermagem para fazer a manobra junto comigo, e eu falei, se não funcionar, a gente vai fazer adenosina. E aí eu pedi para o técnico pegar um acesso o mais proximal possível. Eu até brinquei com ele que não era para pegar um acesso gel com 26 no dedo, porque a gente precisava de pegar um acesso mais calibroso e proximal. E aí ele pegou, na região da fossa cubital, um acesso gel com 20, bem calibroso. E por que esse preciosismo? Durante a administração de adenosina, a gente tem que fazer com que a medicação atinja a área cardíaca o mais rápido possível. E para isso, quanto menor a distância do acesso ao coração, maior a chance de realmente ter eficácia da medicação. E o que a gente fez? A gente pegou um three-way, que é um dispositivo que a gente consegue conectar o acesso, e aí fica como se fosse esse desenho assim. Uma via, a gente colocou a adenosina, na outra colocou um soro fisiológico 10 ml. Fez a adenosina em bolos, fechou a via da adenosina, fez o bolo de soro fisiológico 10 ml e elevou o braço do paciente. E eu já tinha informado que ele sentiria um mal-estar e assim realmente ocorreu. Depois de mais ou menos 5 segundos, o paciente começou a fazer uma bradicardia, fez uma pausa de assistolia e logo em seguida teve reversão do ritmo para ritmo sinusal, que era o basal dele. Dei uma olhada no ECG pós-adenosina 6 mg com eficácia para realmente reverter ataque supra para ritmo sinusal. Paciente estabilizado, tudo bem feito assim dentro dos conformes, e ao fazer a adenosina eu já tinha deixado o carrinho de parada, medicações assim de emergência, caso tivesse alguma intercorrência, o mais próximo possível, e a equipe de enfermagem sabia desse risco de complicação, mas graças a Deus deu tudo normal. Qual foi o próximo passo? Primeiro eu tinha que saber o que motivou, o que desencadeou esse ataque supra no paciente que é a princípio sem comorbidades e sem eventos prévios semelhantes. E aí eu sou de 6 anos laboratoriais, hemograma para avaliar, por mais que a história clínica não fosse sugestiva, avaliar a possibilidade de uma anemia, de um quadro infeccioso, podendo desencadear isso. Dosagem de eletrólitos, apesar de distúrbio hidroeletrolítico não estar totalmente correlacionado ao quadro de ataque supra, é bom descartar uma hipocalemia, hipercalemia, alguma outra alteração eletrolítica que pudesse servir de gatilho. Função tiroidiana, não ia sair naquele mesmo plantão, T4, TSH, para ver se o paciente está em hipo ou hipertiroidismo. Eu solicitei e pedi para ele depois apresentar para o médico clínico da UBS para avaliar se tinha alguma dessas alterações. O paciente voltou para ritmo sinusal, eu pude pegar aquele ECG dele e utilizá-lo como base. E aí eu busquei sinais de alterações no eletrocardiograma que pudessem sugerir alterações estruturais miocárdicas, como sinal de sobrecarga atrial, sobrecarga ventricular esquerda, mas o sinal até de isquemia, mas o ECG do paciente era sinusal e inocente, sem sinal de isquemia aguda, sem sinal de isquemia prévia. E deixei uma solicitação de ecocardiograma para fazer a nível ambulatorial. No final das contas, todos os exames vieram normais, eu mantive ele ali em observação durante 4 horas, ainda monitorizado, não recorreu o quadro de ataque supra,
E aí eu dei alta com essas orientações de continuar a investigação a nível ambulatorial. Espero que vocês consigam, da próxima vez, conduzir um caso de ataque supra estável. E lembrando, se o paciente tiver sinal de instabilidade hemodinâmica, dor torácica, dispneia, rebaixamento de nível de consciência, a gente teria que fazer a cardioversão elétrica sincronizada.